E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos ao No Mundo A2. É o seguinte, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da experiência do primeiro mês aqui na Irlanda. O primeiro mês, quando você chegar aqui, vai ser o mês mais desafiador, mais caro e sem dúvidas alguma o mais estressante que vocês vão passar por aqui. Recentemente, com a chegada de novos inscritos do canal aqui no país, ouvi um pouco a história deles, conversar com eles, eu notei que eles me apresentavam problemas. Se eles soubessem dessas informações antes de vir para cá, eles teriam lidado muito melhor com toda essa situação e sem dúvidas nenhuma estariam preparados para lidar com isso, tá bom? Então eu quero falar para vocês as coisas que vocês possivelmente vão passar assim que chegar aqui na Irlanda. Então estejam preparados para isso, para que vocês não sejam pegos de surpresa quando essas coisas acontecerem, independente da forma que você esteja usando para imigrar para o país, tá bom? A primeira coisa, que parece óbvia, mas não é o mercado. Quando você chega no país, você já vem preparado, colhendo algumas informações, como por exemplo, uma média de gastos semanais de um mercado, quais são as coisas provavelmente que você vai comprar, porque eu tenho certeza que você vai ficar pesquisando no YouTube, em sites e blogs, tudo isso. Então você tem na sua cabeça uma estimativa de gastos, porém no seu primeiro mês não acontece necessariamente dessa forma. Por quê? Quando você chega, você vai comprar muito mais coisas do que uma pessoa que já está aqui compraria. No seu primeiro mês você vai ter gastos que, vamos dizer assim, são gastos que a primeira parte são essenciais. São gastos que você não terá com tanta frequência com o decorrer do período. Por exemplo, quando você chega aqui, você tem que ter em mente que você não vai ter absolutamente nada na sua casa, no seu apartamento. Então, muito provavelmente, você vai ter que comprar, eu já falei disso aqui no canal, estou repetindo, enfatizando, você vai ter que comprar coisas que você vai repor a cada um mês, ou se bobear, vai levar mais tempo ainda que isso para poder repor. Como, por exemplo, itens de casa, como panelas. Às vezes você vai precisar comprar, se na sua acomodação não tiver, um duvet, uma capa de duvet, que é o nosso cobertor aqui. Às vezes você vai precisar comprar travesseiros, você vai precisar comprar sabão em pó, amaciante, que demoram mais tempo para repor, mas no início você vai ter que comprar. Então tudo isso, todos esses detalhes, provavelmente, às vezes você chega aqui no inverno, você vai precisar comprar uma roupa mais adequada para você. Então são detalhes que no final das contas você gastou muito mais do que aquilo que você havia visto nos vídeos de YouTube, por exemplo, entendeu? Então você às vezes vem preparado para gastar um valor X e gasta pelo menos o dobro dele. Então saiba que quando você chegar, o seu mercado ele não vai estar muito próximo da realidade que você esperava. Então você vai gastar mais do que o esperado, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa é o aluguel. O aluguel aqui na Irlanda, muitas pessoas já sabem que no primeiro mês você vai pagar o valor do seu aluguel mais o valor de depósito, que costuma ser o mesmo valor do aluguel. Porém, a Irlanda sempre foi um país que teve algumas dificuldades em relação à acomodação. E no ano que está sendo gravado esse vídeo, no ano de 2022, a Irlanda está passando por uma crise imobiliária que não era vista há muito tempo no país. Então, quando você vier, você tem que estar preparado para possíveis imprevistos, como, por exemplo, ter que ficar em algumas acomodações temporárias até você achar uma acomodação fixa para você. Então, venha munido financeiramente e preparado psicologicamente para ficar meio que pulando de alguma acomodação temporária para outra, entendeu? Porque se você não vier contando apenas que você vai pagar o seu aluguel e o seu depósito, você pode ser surpreendido no final do mês e a sua finança que você estava planejando aí para se manter tranquilo por 3, 4 meses pode acabar em 2 meses, tá bom? Por que que eu falo isso? Normalmente acomodações temporárias elas são mais caras do que as acomodações fixas, então tenha isso em mente. Por favor, venha preparado para isso, que eu tenho certeza que o risco de você se frustrar e de alguma coisa dar errada durante a sua mudança de vida, o seu processo de imigração, essas chances vão cair, tá bom? Agora a gente vai falar de um assunto
que eu já vi dar caso de polícia aqui, para vocês verem o quanto uma informação ela é essencial na sua vida. É o seguinte, muita gente às vezes não sabe, antes de vir para cá, que existe uma temida taxa emergencial do governo, que é uma taxa que o governo tira do seu salário enquanto você não se regulariza com a Receita Federal do país, certo? Essa taxa, ela geralmente pode chegar a 41% do seu salário. Então, às vezes a pessoa não sabe disso, começa a trabalhar, não se regulariza no site do Revenue, que eu vou explicar para vocês, e quando vem o seu contra-cheque, que aqui se chama payslip, vem metade do seu salário cortado. Muita gente se assusta, não sabe o que é aquilo, não estava preparado para aquilo e sem dúvidas nenhuma pode te desestruturar, porque você estava esperando receber um salário e cai completamente outro. Por que eu disse que já deu caso de polícia? Porque eu já vi gente indo na Garda reclamar, pensando que a empresa estava se aproveitando da pessoa, entendeu? Mas na verdade isso é uma medida, vamos dizer que de incentivo do governo para que você faça o quanto antes essa sua regularização na Receita Federal deles, tá bom? Mas não se preocupe, essa taxa ela é descontada sim. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, o meu exemplo dos meus primeiros payslips, dos meus primeiros contra-cheques. Eu recebia metade do meu salário, entendeu? Então eu trabalhava e só caía metade. Porém, o meu caso, na época, eu não estava conseguindo emitir o meu PPS. Então eu trabalhava mesmo sem ter PPS, porque foi durante a pandemia, enfim, foram várias confusões. Depois eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então eu passei, se eu não me engano, acho que eu passei cerca de 2 a 3 meses recebendo apenas a metade do meu salário até eu conseguir me regularizar. Mas não se preocupe, porque quando você se regulariza no site, faz todas as declarações, todo esse dinheiro que foi coletado, que foi bloqueado, vamos dizer assim, de você, ele volta para sua conta, tá bom? Todo o valor devido a você é estornado e você pega esse dinheiro de volta, não se preocupe. Porém, essa é uma prática que ela é muito comum, na verdade não é muito comum, ela acontece. Às vezes a pessoa não sabe e quando acontece com ela, ela está despreparada, ela fica desesperada e começa a correr atrás disso em cima da hora. Mas então, Gabriel, o que é que eu preciso fazer para que pare de ser cobrada essa taxa emergencial ou que eu me regularize diante do governo? Então, o quanto antes você precisa fazer o seu número de PPS, para que, utilizando esse número de PPS, você entre no My Account para poder fazer o seu registro perante o Revenue. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E fazendo esse cadastro lá, você tem que esperar, tudo aqui leva um tempo. Tudo leva um tempo. Muitas coisas vêm por carta, como por exemplo essa senha. Você vai solicitar, você vai fazer o seu cadastro. Depois que você fizer o seu cadastro, vocês têm que esperar chegar por correio a sua senha provisória nesse site, nessa plataforma. Depois que chegou a sua senha provisória, você vai poder continuar o seu cadastro perante essa plataforma, perante a Receita Federal daqui, tá bom? Então, depois que você se registrar, se regularizar, fazer todas as declarações que tem que ser feita lá, você precisa estar com o seu empregador, ele precisa registrar você. Muitas vezes é o seu empregador que registra você no Revenue. Porém, se ele não fizer isso, você pode solicitar que o empregador faça isso quanto antes, ou você pode solicitar o número de registro do seu empregador e você mesmo fazer esse registro, tá bom? Para que tudo fique regularizado, você fique certinho e todas as taxas que tenham sido descontadas de você volte para sua conta, tá bom? E falando sobre isso, nós chegamos em outro tópico muito importante, que são os seus documentos. Quando você chega no país, no primeiro mês, é essencial que você corra atrás deles o quanto antes. Então, você pisou na Irlanda, é muito importante que, se você estiver vindo como estudante ou com visto de trabalho, que você faça logo o agendamento na imigração para poder emitir o seu GNIB/IRP, tá bom? Que é o documento de visto do país, tá bom?
Porém, para você trabalhar, você precisa de um outro documento que é chamado de PPS, que foi esse que eu citei agora falando sobre essa taxa emergencial. O PPS ele é como se fosse o nosso CPF do Brasil. Ele te permite trabalhar regularmente no país, certo? E de que forma que você vai conseguir esse PPS, que é esse documentozinho? O PPS você vai conseguir primeiramente fazendo um cadastro e preenchendo um formulário nesse site que eu vou deixar aqui, tá bom? E você nesse site, depois que você preencher esse formulário, você vai fazer um agendamento. Cada cidade tem um escritório diferente, você vai ver, claro, qual é a cidade que você está morando e ver qual é o escritório mais próximo da onde você mora, tá bom? Fez o cadastro, preencheu o formulário e fez o agendamento, você vai receber o seu appointment, que é o seu agendamento, e você vai levar alguns documentos. Que documentos são esses? Você vai precisar levar o seu passaporte, o seu visto, que é o seu DNIB ou IRP, vai precisar de um comprovante bancário, que pode ser o seu extrato bancário de uma conta irlandesa, beleza? Ou então o seu... Oh, meu pai fugiu. Ou o seu próprio cartão do banco, tá ok? E o seu comprovante de residência, juntamente com a carta do seu empregador, que provavelmente você vai ter encontrado um emprego, você vai solicitar essa carta para o seu empregador e você vai ter que levar essa carta no dia da sua entrevista, né? No dia do seu agendamento. E por último, tem mais uma coisa que eu estou esquecendo. É o seu formulário que você preencheu, você imprime e tem que levar ele também no dia do seu agendamento. Gabriel, tem alguma outra forma de eu conseguir esse documento? Por que que muitas pessoas perguntam isso? Porque a gente entra num dilema aqui. Quando você chega na Irlanda, todo mundo sabe que muitas vezes você não precisa estar com o número do seu PPS para você trabalhar. Ok, o seu empregador ele pode fornecer essa carta para você. Porém, não são todos os empregadores que, vamos dizer, têm essa paciência ou têm essa disponibilidade de estar fazendo todo esse processo. Então, é real, infelizmente é uma realidade, de que alguns empregadores dão preferência para quem já tem os documentos em mãos, tá bom? Então muita gente faz o PPS antes de ter o primeiro emprego aqui na Irlanda. Como que essas pessoas fazem isso? Dando entrada no processo da habilitação irlandesa, tá bom? Então se você quiser emitir a sua habilitação irlandesa, você pode, tá bom? E com isso você vai solicitar o seu número de PPS através de um formulário para aplicação da habilitação irlandesa, tá bom? Então não se preocupe, você pode utilizar uma das duas formas de emitir o seu PPS. Muitas empresas estão familiarizadas com esse processo, elas sabem que tem que fornecer a carta. Muita gente faz através da carta do empregador, mas tem pessoas que optam por fazer através da habilitação, tá bom? Do processo de habilitação, para que quando chegue numa entrevista de emprego ela já esteja com todos os documentos em mãos. Então é isso, gente, você tá vendo o tanto de coisa que você precisa fazer assim que você chega no país, porque às vezes você assistindo vídeo no YouTube, como por exemplo os nossos, dá a impressão, infelizmente pode passar a impressão de que as coisas são muito tranquilas e são muito fáceis. Porém, a realidade é que no começo as coisas são muito complicadas. Tá certo que depois melhora muito, gente, tá bom? Porém, no começo tem essas coisas, você tem que estar preparado para isso, tem que estar preparado para enfrentar todas essas coisas, porque olha o tanto de coisa que você tem para fazer no primeiro mês. Você chegou, você vai ter que fazer compras caras no supermercado, vai ter que procurar uma acomodação fixa para você, tem que abrir a sua conta no banco, você tem que tirar o seu visto, tem que tirar o seu PPS, tem que procurar emprego, tá vendo? Tanto de coisa, tem que se regularizar na Receita Federal da Irlanda. Então são várias coisas que você tem que fazer em um curto período de tempo e que isso às vezes deixa as pessoas estressadas, frustradas, muitas vezes desesperadas. Eu já encontrei com pessoas que chegaram recentemente que chegaram desesperadas, mas era por isso, porque não estavam esperando esse tanto de coisa para fazer logo de cara. Então saiba você que ainda está se preparando para embarcar para a Irlanda
que você tem sim muita coisa para fazer. O primeiro mês é muito tumultuado, é muita correria, mas não se preocupe, você vai conseguir passar por isso, você vai tirar isso de letra, eu tenho certeza, e eu espero que de alguma forma esse vídeo ajude você a chegar preparado no país, a você chegar ciente das coisas que deve fazer, para que você não seja pego de surpresa, tá bom? Então fiquem com Deus, um grande abraço e tchau, tchau!